Senhor Deus de toda graça, que em Cristo Jesus o Senhor nos chamou à sua eterna glória. Nós nos colocamos na tua presença, Senhor, com temor e o santo temor, e te pedimos que, segundo a multidão da sua bondade, das suas misericórdias, o Senhor venha nos socorrer nas nossas limitações, que o Senhor, que é riquíssimo em misericórdia, possa nos socorrer com essa mesma misericórdia, Senhor. Porque tudo que nós falarmos nesse momento venha de Ti, para Ti retorne, porque Tu és, Senhor, a fonte, o manancial de toda sabedoria. E é da Tua sabedoria nessa manhã que nós carecemos e necessitamos beber de Ti, Senhor. Por isso te pedimos que o Senhor coloque todo o nosso homem interior em ordem, porque é com muita atenção que nós nos encontramos nesse momento, reconhecendo as nossas limitações. Nós te pedimos que o Senhor nos revista do Teu Espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento do Senhor. Glorifica o Teu nome nesse momento, Senhor, e que tudo que falarmos venha de Ti e para Ti retorne. Glorifica o Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos. Irmãos, que a graça e a paz do nosso bendito Redentor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja com cada um dos irmãos. Irmãos, mais uma vez eu gostaria de dizer aos irmãos que o que vamos ler, teremos que mais uma vez tirar o sapato dos nossos pés, fazer uma pausa em nós mesmos, reconhecer que diante da glória de Deus nós não somos absolutamente nada, e que nós somos completamente carentes como uma criança no colo do seu pai. Dependemos do Espírito Santo, de sabedoria, de entendimento e de revelação, porque os mistérios supremos de todas as glórias eternas e sempre eternas não pode ser expressado pela linguagem humana, porque o seu intelecto, irmão, o meu intelecto não é suficiente bastante para expressar aquilo que é de caráter infinito e eterno. O Deus de toda glória, só aí você tem uma expressão impossível de você descrever. 1 Pedro 5, versículo 10, o Deus de toda glória. Tudo é segundo as riquezas da sua graça e da sua glória. Porque se o Deus de toda glória, irmão, não glorificar o seu próprio nome através de pecadores como você e como eu, só vamos oferecer diante do altar do Senhor fogo estranho. Então que o Senhor nos proteja, nos cerque, nos guarde nele mesmo, para que dentro de Cristo possamos ter um vislumbre daquilo que é glorioso, daquilo que realmente pertence ao trono de Deus. Porque todas as vezes, irmãos, que nós nos colocamos na presença do Senhor, obrigado, irmão, nós sentimos as nossas limitações, né? E não é nenhum charminho das irmãs ou dos irmãos quando vem aqui à frente dizer que realmente estão tensos, estão nervosos, porque somos falhos, somos dados ao fracasso, e diante da glória de Deus nós nos sentimos assim capazes. E eu gostaria de ler com os irmãos, antes de lermos Colossenses, que nos diz que em Cristo habita todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Então eu gostaria de chamar os irmãos a sua atenção para 3 versículos que nós vamos ler nesse momento, antes de corrermos para Colossenses. E quero demonstrar aos irmãos porque é que é impossível você e eu conhecermos a Deus, a não ser que Ele se revele. Poderíamos ler uns vários nas Escrituras, mas para ganharmos tempo, vamos ler apenas 3 versículos. Isaías 57, versículo 15. Vamos ler pela ordem. Vamos ler o Salmo 103, depois vamos para Isaías. Salmo 103. Não, desculpa, irmão. Salmo 104, versículo 1, 2 e 3. Salmo 104. Quando você ouvir, quando nós lermos e colocarmos os olhos nessa sublime declaração, você vai ver que é impossível conhecer esse Deus glorioso, a não ser que Ele se revele. Porque se Ele não se revelar a si mesmo, através da sua palavra, não podemos desfrutar da beleza gloriosa do Senhor. Então vamos ver o que o Senhor nos diz no Salmo. Louvor ao Deus Criador. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor. Senhor Deus meu, Tu és magnificentíssimo, sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. Tu estende os céus como uma cortina e põe nas águas o vigamento da Tua morada.
tomas as nuvens por teu carro e voa nas asas do vento. Isaías 57, versículo 15. Depois nós vamos ler 1 Timóteo 6,16. Isaías 57, versículo 15. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem nome de santo. Habito no alto e sublime lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar os espíritos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Retornamos para Isaías 45. Versículo 3. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Vou repeti-lo: dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. 1 Timóteo 6, 16. 1 Timóteo 6,16. Eu vou ler a partir do 14. 1 Timóteo 6, 14, 15 e 16. Que guarde o mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o único que possui a imortalidade e que habita em luz que é inacessível, a quem homem algum jamais viu nem é capaz de ver. A ele a honra, o poder eterno. Amém. Irmãos, são expressões de infinita grandeza, que demonstra o caráter supremo de um Deus supremo. Quando nós lemos essas mensagens, quando nós ouvimos essas expressões, que é das profundezas e do ser de Deus, você percebe que se Ele não se revelar, se Ele não tornar-se conhecido para a sua igreja, nós não temos como conhecer esse Deus, que está sentado no seu trono, coberto de luz, que habita na eternidade, que habita em luz inacessível, que é o único que possui a imortalidade e que ninguém jamais viu nem é capaz de vê-lo. Mas quando nós lemos Hebreus capítulo 2, versículo 9, diz que nós vemos Jesus coroado de glória e de honra. Parece uma contradição, irmão, quando nós analisamos a boa, perfeita, santa, extraordinária palavra de Deus com a nossa mente. A Bíblia diz que nós vemos Jesus coroado de glória e de honra. Será que nós podemos ver com nossos olhos carnais, com nossos olhos naturais? Não, irmãos. Nós podemos ver pela fé, pela revelação que Ele nos dá de si mesmo. Porque sem revelação é impossível conhecer esse Deus que habita em luz, que ninguém tem acesso. Foi por isso que o Filho que está no seio do Pai desceu da sua glória eterna e sem eterna, gozando das delícias de Deus, sem mescla, sem confusão, mas Ele deixou o seio do seu Pai para que pudesse nos revelar quem de fato Deus é. Ele desceu, irmão, do seio do seu Pai, e muitas vezes nós não paramos para nos atentar qual foi o custo para o Senhor Jesus ter descido do seio eterno para vir habitar no meio de pecadores que o odiaram, que o rejeitaram. Porque a rejeição que Jesus sofreu quando Ele aqui esteve não foi nenhuma surpresa para Ele. Porque antes mesmo, irmão, de Ele chamar o sol, a lua, as estrelas, como nós cantamos, e todo o universo, criar todos os seres criados, Ele já sabia que um dia Ele ia morrer por os terríveis e cruéis pecadores. Que um dia Ele ia ser morto e ser crucificado pelas mesmas criaturas que um dia Ele iria criar. Isso antes mesmo de Ele criar o homem, Ele já sabia, porque Ele é um Deus onisciente. E sendo onisciente, irmãos, Ele tem uma visão ampla de todas as coisas. Nada pega o nosso Senhor de surpresa.
E esse Deus que habita em luz inacessível, que possui a imortalidade, precisou descer até o nosso nível. Eu digo mais baixo ainda, como diz o versículo 6 do Salmo 22. Eis que eu não sou um homem, eu sou um verme. Como poderemos compreender essas palavras? Que aquele que está sentado à destra do Deus Todo-Poderoso antes da encarnação. Se você quiser saber como era o Senhor na forma de Deus, como diz Paulo em Filipenses 2, corra para Apocalipse capítulo 1. Ali o Senhor, irmão, em forma de Deus, ele desceu às profundezas da humilhação, e você terá um vislumbre da glória antes de ele se encarnar, a ponto de ele dizer que não sou um verme, eu não sou um homem, eu sou um verme. A humilhação de Cristo foi algo tão tremendo, irmãos, tão indescritível, que nem mesmo os anjos podem descrever tamanha humilhação que o Senhor sofreu. E Pedro, escrevendo a sua primeira epístola, ele diz que essas coisas os anjos desejam para escrutar. O que é isso? Ele diz: o sofrimento que a Cristo havia de vir, a glória que havia de receber, o movimento completo, que inclui a sua descida à terra, a sua humilhação, o seu sofrimento, a sua rejeição, o seu desprezo por parte do seu povo, aqueles que ele veio buscar e salvar, mas o rejeitaram. O seu Criador foi desprezado pela sua criatura. A quais coisas os anjos desejam para escutar? Eles desejam ver bem o que, irmãos? A encarnação do Filho de Deus, a encarnação do Filho de Deus, a morte do imortal, o sepultamento do autor da vida e a ressurreição do Criador. A quais coisas os anjos desejam para escutar, mas eles não entendem bem como Deus de infinita grandeza e bondade pôde descer até o mais baixo nível para resgatar pecadores que merecia nada mais nada menos do que a ira santa de Deus, mas ele desceu das profundezas da sua glória para nos revelar que de fato Deus de fato é amor. Não é que Deus ama, mas Deus é amor. E quando você lê o apóstolo Paulo falar em 1 Coríntios 12, que o amor tudo suporta. Não é o amor humano, irmão, que tudo suporta, mas o amor de Deus. O amor de Deus, ele é algo que a mente humana não tem como descrever. Você pode descrever o amor de Deus por você? O apóstolo Paulo disse que ele excede todo entendimento. A eternidade não será suficiente para você vislumbrar a imensidão, o oceano do amor de Deus. Será impossível. Porque Deus é uma fonte inesgotável de amor. Por quê? Porque Deus é amor. Essa é a sua natureza, essa é a sua essência. Isso é Deus em seu ser supremo e eterno. Isso é Deus na sua glória absoluta e total. Não podemos descrever quem de fato Deus é, porque Deus é o que é. Você se lembra o que ele disse a Moisés em Êxodo capítulo 4? Quando Moisés chegou, foi chamado por Deus para libertar o povo de Deus do Egito, e ele disse: Senhor, quando eu for lhe disser que o Senhor me enviou, o que eu vou dizer para esse povo? Qual foi a resposta divina para Moisés? Diga, mas esse povo: eu sou o que sou. Você pode descrever o sou o que sou com a sua própria mente, com suas próprias palavras? Não temos como, porque Deus é o que Ele é. Quando Ele diz eu sou o que sou, acabamos de ler, diz que Ele habita onde? Eu habito na eternidade. Deus está fora do tempo. Deus não precisa do tempo, irmãos. Deus habita na sua glória duradoura e absoluta. Deus habita na eternidade, mas Ele utiliza do tempo para fazer todos os seus propósitos. O propósito eterno de Deus para resgatar os pecadores está em Cristo. Porque Deus não nos abençoa fora de Cristo. Deus não tem nada para você e para mim fora de Cristo, porque a vontade e a sabedoria de Deus decretou que em Cristo residisse todos os tesouros da sua sabedoria e do seu conhecimento. Não podemos conhecer a Deus, irmão, separado de Cristo. Porque Cristo é a sabedoria de Deus e o poder de Deus. A glória de Deus resplandece na face de Jesus Cristo. Porque Cristo é tudo para nós. Por quê? Porque Cristo é Deus. Contemple aquele bebê na manjedoura. Nós falamos que os anjos ficam, como que podemos assim dizer, não temos nem palavra para expressar, a não ser que o próprio Pedro, irmão, expressa. Os anjos desejam bem para escutar. Nunca os anjos viram uma coisa como aquela. Aquele bebê que está deitado na manjedoura, completamente desvalido, na semelhança da carne pecaminosa. Quem é aquele bebê? É o resplendor da glória de Deus.
é a imagem do Deus invisível, é o primogênito de toda a criação, mas os anjos estão contemplando aquele bebê, como essa criança que está no braço de Claudete. Você já imaginou Jesus, o ancião de dias, deitado em uma manjedoura? Na carne velada, vê de Deus. Que extremo! Na carne velada, vê de Deus. Por que está velado, irmão? Porque Deus, Jesus Cristo é Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Você pode dizer, Deus se fez carne e habitou entre nós. Esse mistério da piedade, que os anjos anelam para escrutar, porque eles nunca viram uma coisa semelhante como aquela. Ali a sabedoria indescritível de Deus, que esteve oculta até mesmo dos anjos. São os propósitos supremos, irmão, da glória eterna, da sabedoria eterna de Deus, de restaurar o homem pecador. Aquele estado de glória, de beleza, de pureza, de santidade que ele tinha antes da queda. Mas quando os anjos olham, vê aquele bebê deitado em uma manjedoura, até mesmo o poder da compreensão dos anjos falham. Como pode ser o seu Criador agora deitado em uma manjedoura, completamente desvalido, como um véu de carne? Isso é um extremo que a gente não tem como descrever. Desencarnado. Quem é esse bebê? É a deidade, é Deus conosco, é o glorioso Emanuel, aquele que habita na eternidade, entrou no tempo para nos conduzir a Ele, porque se isso não fosse possível, Deus não teria feito. Isso era impossível, irmãos, para qualquer criatura pensar algo. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Mas para Deus tudo é possível, porque isso foi o supremo propósito de Deus, de revelar a si mesmo por meio da fragilidade do verbo encarnado. Quando você lê Isaías capítulo 40, versículo 5, a resposta de Deus ao profeta é: a glória do Senhor se manifestará e toda a carne verá a salvação de Deus. Por quê? Porque foi a boca do Senhor que eu disse. Mas se você olhar o que Moisés pediu, aquele pedido extraordinário a Deus, em Êxodo 33, 18, Senhor, rogo-te que me mostre a tua glória. Qual foi a resposta divina para Moisés? Ninguém pode ver, Moisés, a minha face e viver. Mas aí Deus está dizendo a Isaías, séculos e séculos depois, a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne verá, porque foi a boca do Senhor que eu disse. Mas como o homem pode ver aquilo que é impossível ver? Deus disse, ninguém pode ver ele viver. Na fragilidade do bebê encarnado. Aquele bebê deitado na manjedoura, irmão, não é outro, senão eterno e sempre eterno, Filho de Deus. Aquele Deus que nós acabamos de ler, glorioso, que cavalga nas alturas do vento, no seu controle mais supremo e absoluto. Que coisa extraordinária, mas agora ele está deitado em uma manjedoura. A glória de Deus se revelou para que toda a carne pudesse vê-lo. A beleza da glória de Deus na face daquele bebê encarnado. É claro, irmão, sabemos que nem todos puderam contemplar essa beleza de Deus na fragilidade daquele bebê na manjedoura. Daquele que Isaías diz, eis que o menino nos nasceu, um filho Deus nos deu, o seu nome é o que maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Mas aquele bebê, irmãos, é Deus. Isaías está dizendo, menino Deus nos deu, o seu nome é Deus forte. Porque aquele bebê deitado na manjedoura, irmãos, ele não tem princípio nem fim. Absolutamente não. Ele é coeterno, foi igual com seu pai. Mesma natureza, mesma essência, mesma glória, mesma divindade. Ele também é o sou, o que sou. Não foi isso que ele disse em João capítulo 10? Eu sou a porta das ovelhas. Há tantas e tantas portas no mundo, irmão, que as pessoas entram, mas não há saída para elas. A porta da prostituição, a porta das drogas, a porta da divisão, a porta da falsidade, a porta da hipocrisia, a porta da traição, que as pessoas não podem sair se ele não encontrar a porta que é Cristo, para a sua total libertação. Isso é o Evangelho. Por isso que Paulo se orgulhava, ele dizia o seguinte: ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Por quê, irmão? É o Evangelho, a revelação da glória de Deus, do Deus bendito. Se você ler o capítulo de 1 Timóteo 1,16, ele vai dizendo o seguinte, decorrendo toda a Escritura: a mim que fui pecador, injurioso, caluniador, presunçoso,
que perseguiria a igreja de Deus, mas agora eu alcancei misericórdia para que isso em mim, que sou o principal dos pecadores, Deus demonstrasse toda a sua bondade, todo o seu amor, para a fé daqueles que havia de crer em mim, pelo Evangelho. Aí ele celebra é indizível, irmão. Ele celebra esse amor de Deus para com aquele homem que era o principal dos pecadores. Ele disse: a mim me foi confiado essa glória de pregar o Evangelho da glória do Deus bendito. 1 Timóteo capítulo 1. Então ele entrou por uma porta que só a verdadeira porta poderia trazê-lo para ele, que é Cristo. Eu sou a porta, quem entrar por mim entrará, sairá, encontrará pastagem. Mas você não pode entrar por essa porta por você mesmo, porque a porta é estreita. Você só pode, irmãos, entrar por essa porta se o pastor e bispo da sua alma lhe conduzir até ele mesmo. João 6,44, Jesus disse: ninguém pode vir a mim, ninguém, se o Pai que me enviou não trouxer. Ninguém pode nascer de novo, irmão, se não for conduzido pelo Pai ou Filho, porque o Salmo diz que Deus é que aponta o caminho aos pecadores. Deus é que aponta o caminho. Ninguém pode ir a Cristo. Por que o pecador não pode ir a Cristo? Se o Pai que enviou Cristo a esse mundo não o trouxer. Porque o homem está morto dos seus delitos e pecados. E um morto, irmãos, ele não tem vida em si mesmo, ele tem ausência de vida. Olhe para as pessoas do mundo, aparentemente elas estão sadias, elas estão bem, felizes. Essas pessoas apenas respiram, mas não têm vida. Porque Cristo é a fonte da vida. Que vida o mundo pode desfrutar se ele não usufruir da fonte da vida? Porque todos os tesouros acerca de Deus estão todos eles concentrados, entesourados em Cristo. O mundo é miserável porque ele não tem Cristo. Sim, o que podemos ter, irmão, se nós não tivermos Cristo? A revelação da glória de Deus, ela se revelou na face daquele bebê encarnado, para que você pudesse contemplar a glória do Deus invisível. Você pode dizer, uma certa feita, compartilhando sobre esse mesmo versículo, 1 Timóteo 6,16, não vou ser repetitivo, mas só para endossar aquilo que a gente estamos compartilhando, para colocar mais mel, irmão, naquilo que já é doce, que é a palavra de Deus. O próprio Deus diz que Ele é o único que possui imortalidade. Mas você pode dizer, mas irmão, os anjos também possuem imortalidade. Reconheço que eu já comentei isso aqui, mas o Senhor me fez lembrar. Os anjos também possuem imortalidade. Mas pare para pensar que os anjos são criaturas de Deus. E a imortalidade que esses anjos possuem, irmãos, não vem deles mesmos. Porque se viesse os anjos, não seriam os anjos. Seria Deus também, co-igual, co-eterno, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Mas a imortalidade que esses seres gloriosos desfrutam, irmãos, vem de outra fonte, que é Deus, porque Deus é a fonte da vida. O próprio Jesus disse que a vida eterna é esta, que te conheça a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Mas você não pode conhecer essa vida se o próprio Jesus a quem Deus enviou não lhe revelar. Então, volta ao caso dos anjos. Os anjos desfrutam da eternidade, mas porque Deus os criou eterno, porque Deus é a fonte da eternidade. Será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai, eternidade. E todos os santos, irmãos, que desfrutam da glória eterna, da eternidade nos céus, todos os patriarcas, Isaac, Jacó, Abraão, Moisés. Não pense que eles não estão no reino. Jesus disse que para Deus todos vivem. Quando você estiver na glória, irmãos, a eternidade que você lá vai desfrutar não vem de você mesmo, vai vir de Deus, porque Deus é a fonte da eternidade, é o Pai da eternidade, é o príncipe da paz. A paz que você desfruta é do príncipe da paz, porque não há paz para esse mundo, porque sem Cristo Deus não tem nada fora de Cristo. Vamos ler, irmãos, Colossenses capítulo 2 até o 3. 2, 3. É como o apóstolo Paulo falou: entretanto, nós pregamos a sabedoria entre os experimentados, não sabedoria deste mundo que se aniquilam, mas pregamos a sabedoria de Deus, outrora oculta em mistério, a qual Deus revelou para o que, irmãos? Para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos príncipes deste mundo conheceu,
porque se tivesse conhecido, jamais teria crucificado o Senhor da glória. Você já parou para pensar o que é o Senhor da glória crucificado? Aqueles que os anjos celebram na glória do céu, diz no Salmo 24, levantai, ó portas eternas, levantai, portais eternos, que entrará o Rei da glória. Quem é esse o Rei da glória? O Senhor forte e poderoso, poderoso na batalha. O mistério supremo de Deus, irmão, nós não temos como compreender. Já parou para pensar aquele que é imortal sendo crucificado? Deus não pode morrer, irmãos. Mas para que Deus morresse, foi necessário que Deus viesse na semelhança da nossa carne, mas sem pecado. Há muitos que usam aquela expressão, se equivocam, quando a palavra de Deus diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Há alguns que dizem que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecador por nós. Não, irmãos, não é isso que a palavra diz. Isso é uma heresia do inferno. Aquele que não conheceu o pecado, que é a fonte de toda a pureza, Deus o fez pecado por nós. Por quê? Porque Ele foi o meu e o seu substituto. Ele foi o substituto dos pecadores. Então, todos os nossos pecados que deveríamos pagar, Deus colocou na conta de Cristo. Cristo quitou todas as nossas dívidas naquela cruz, sem nada deveres. Colossenses versículo 14, 15, diz que o escrito de dívida que era contra nós, Cristo cravou na cruz. Isentou toda a nossa dívida diante do trono do grande juiz. Nossa dívida impagável já foi completamente quitada com o sangue do Cordeiro. Gostaria, pois, que soubesse com grande luta, venho mantendo por vós, pelos laudicenses, porquanto não me viram o meu rosto face a face, para que o coração deles sejam confortados e estejam vinculados juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção, do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Que coisa extraordinária, irmãos. Como vamos compreender plenamente? Que oração espetacular é feita aqui pela igreja de Colossos e pela igreja de Laodiceia, para conhecer plenamente o mistério de Deus, Cristo. Que extraordinária palavra, que a linguagem humana não tem como descrever. Como vamos compreender plenamente o mistério? O mistério é algo que está oculto, que está nas profundezas do coração de Deus. Nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum anjo, irmãos, pode conhecer os mistérios de Deus, se Deus não revelar. Porque Jesus foi muito claro, no capítulo 10 do livro de Lucas, a Bíblia diz que ele se regozijou no Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor Deus dos céus e da terra, porque o Senhor ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos. Por quê, irmão? Porque os sábios e entendidos deste mundo não têm como compreender o mistério de Deus, porque eles buscam sinais, buscam a sabedoria deste mundo, mas a sabedoria deste mundo é loucura para Deus. Porque se nós não procurarmos conhecer Deus, se nós procurarmos conhecer Deus, que o Senhor nos guarde fora de Cristo, só há loucura, irmãos, só resta a ira de Deus. Mas Jesus disse: graças te dou, Pai, porque o Senhor revelaste essas coisas aos pequeninos e ocultaste dos sábios e entendidos. E aqueles homens não puderam ver que aquele homem, irmãos, na semelhança da carne pecaminosa, era o Deus encarnado. Era o grande mistério da piedade. É Deus manifestado na carne. É o mistério de Deus, irmão, guardado em seu coração desde todas as eras, desde toda a eternidade. E você só pode possuir todos os tesouros de Deus. Vamos ver o versículo 3. Em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Você pode desfrutar dos tesouros de Cristo quando você possui a Cristo. Essa é a verdadeira sabedoria. Porque Cristo em vós, versículo 28, o qual, vou ler o 27, do capítulo 1, as quais Deus quis dar a conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios. Deus foi que revelou, foi Deus que quis dar, segundo o beneplácito, o bom propósito da sua vontade, foi Deus que quis, resolveu revelar esse seu mistério supremo, que é Cristo. Permita repeti-lo. Eu vou ler o 26. O mistério que estava oculto desde todos os séculos, de todas as gerações, mas que agora, todavia, se manifestou aos seus santos, a qual Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória
deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, a partir do versículo 28. Se Deus não revelasse seu mistério, que é Cristo, irmãos, ninguém poderia conhecer Cristo. Ninguém conhece o Pai. Ninguém conhece o Pai. Essas são as palavras de Cristo. E ninguém conhece o Filho. Ninguém pode conhecer Deus e o Pai, a não ser aquele que o Pai quiser revelar. E ele só pode ser conhecido, irmãos, por revelação. Por quê? Porque Deus é Espírito. O homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus. E por que não? Porque ela se discerne espiritualmente. Só podemos ter um vislumbre da glória de Deus, do mistério de Deus, que é Cristo, por revelação. Sem revelação, irmão, não há como você desfrutar de um Deus que habita na eternidade. Porque há tantas e tantas heresias no meio de boa parte do cristianismo. Porque os homens têm colocado a sua mente caída naquilo que só pode ser conhecido por meio de revelação. Porque o Evangelho não começa com o homem. Porque hoje tem se dado ênfase ao homem, tem exaltado o homem e tem colocado o Cristo de lado. O Evangelho de Deus acerca de seu Filho, que é o mistério de Deus para você e para mim. Deus se revela, não para você e para mim, mas a sua maneira. A maneira de Deus é a sua sabedoria, que é Cristo, para conhecer plenamente o mistério de Deus, que é Cristo, em qual estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. É por isso que o apóstolo Paulo, no capítulo 1, eu gostaria de ler, em vez de citar, de Efésios, irmãos, capítulo 1, versículo 15. Porque aqui a nossa mente não tem como conhecer esse Deus maravilhoso. Amém. Efésios capítulo 1, versículo 15. É uma das provas, irmãos, que o próprio Deus diz: todos me conhecerão. Mas Deus não pode ser conhecido fora de Cristo. Por quê? Porque Cristo é Deus. Você só pode conhecer Deus estando em Deus. Quando lemos 1 Coríntios 1,30, diz que vós sois dele. Por que nós somos dele? Porque ele nos resgatou para ele, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Esses 4 títulos gloriosos, irmão, esses 4 títulos de excelência pertencem a Cristo, pertencem à natureza e o ser essencial de Cristo. Por isso que ele é nosso. Vós sois dele em Cristo Jesus. Somos de Deus por meio de Cristo. E nós não teríamos Cristo, irmão, se Cristo não tornasse para você e para mim sabedoria, justiça, santificação e redenção. Isso inclui todas as excelências de Cristo, seu caráter, sua misericórdia, sua compaixão, sua ternura. Aquele homem morrendo lá na cruz, irmãos, era a justiça de Deus. Porque para que Deus pudesse nos justificar, teria que enviar à cruz aquele que é a fonte de toda a justiça, aquele que é a sua própria sabedoria, para que nós pudéssemos desfrutar dessa vida que só Ele tem para nos dar. E nós só podemos conhecer esse inefável, indizível, indescritível Deus, que habita em luz inacessível, que ninguém jamais viu, nem é capaz de vê-lo, e que a Bíblia também diz que nós vemos Jesus coroado de glória e de honra. Porque é isso o Evangelho. Em parte nós conhecemos, em parte nós profetizamos. Irmão, não é conhecer Deus teoricamente, é você vivenciar, desfrutar, participar da vida de Deus em Cristo. É ter uma vida dirigida pelo Espírito Santo, porque aquele que está unido a Deus é um Espírito com Ele, porque Deus é Espírito. Porque um conhecimento mental de Deus, irmão, não vai levar a pessoa a lugar algum. É como o dia de ontem que se passou. É como disse aquele extraordinário homem de Deus, Jó. Ele disse o seguinte: eis que eu sou de ontem e nada sei. Mas o que é que sabemos de Deus se nós somos de ontem? Eis que eu sou de ontem e nada sei. O versículo 3 do versículo 23, Jó disse: ah, Senhor, se eu soubesse aonde te encontrar. Se algum irmão quiser ler, eu agradeceria. Jó 23,
Versículo 3. Ah, Senhor, se eu soubesse onde te encontrar. Irmãos, esse é o anseio de todos e todos os santos através dos séculos, daqueles homens que tiveram uma amizade, uma comunhão mais íntima e profunda com Deus. Sempre foi o desejo de todos os santos através da longa história da igreja. Isso tem que ser o meu e o seu desejo. Ah, Senhor, que anseio da alma de Jó mesmo, nas profundezas daquele sofrimento. Ah, se eu soubesse onde eu pudesse encontrar. E você não vai encontrar Deus senão em Cristo. Algum irmão achou que quiser ler Jó 23, versículo 3? Se a minha mente não falhou, acho que é esse versículo, irmão. Jó 3, 23. Ah, se eu soubesse onde eu poderia achar, então eu chegaria ao seu tribunal. Ah, se eu soubesse onde eu poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal. Porque Jó sabia, irmão, que ele era um pecador, mesmo um homem extraordinário, que o próprio Deus deu bom testemunho de Jó. Mas Jó clama: ah, se eu soubesse onde pudesse encontrá-lo, então eu chegaria ao seu tribunal. Todos nós, irmãos, encontramos Deus, que Deus se revelou, mas em Cristo. E nós podemos estar de pé diante do tribunal de Deus, completamente isento de mácula, porque a nossa dívida já foi paga no Calvário. É o mistério do Evangelho, é isso, irmãos. Isso é o Evangelho de Deus. É o Evangelho da verdade. Paulo diz que o Evangelho de Deus, depois que nós cremos, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa, o qual peou da nossa herança. Então Cristo é tudo. Cristo é a herança dos santos. Cristo é tudo para nós, porque Deus nos presenteou com Cristo. Ai, se eu soubesse onde encontrá-lo. Graças a Deus, irmãos, que Ele veio até nós e nos encontrou. Jesus disse: eu vim buscar e salvar aqueles que se haviam perdido e dar a minha vida em resgate de muitos. Ele desceu, irmão, desceu da sua glória eterna e duradoura. Os filhos que estavam no seio do Pai veio até o nosso encontro, porque nós não poderíamos ir até Ele, porque nós estávamos assentados na região da sombra da morte. Ele desceu até nós para nos tirar desse estado de miséria, que era um estado de morte espiritual, e agora nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Muitas vezes nós não temos, irmão, noção das grandes das misérias, das profundezas do pecado que Deus nos tirou, e a grande glória que Deus nos fez assentar, que é a direita do seu Filho, que está coroado de glória e de honra. Os povos que andavam em treva viam uma grande luz. O que estava sentado na região da sombra da morte, ele resplandeceu a luz. Efésios diz que nós hoje estamos assentados nas regiões celestiais. Que evangelho, irmãos! Que glorioso evangelho, mas é o evangelho da glória do Deus bendito. Vamos para a nossa leitura. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós, há no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda o espírito de sabedoria e de revelação. Aonde, irmãos? Nas religiões, na sabedoria deste mundo, na filosofia, na cultura? Não, irmãos. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda o espírito de revelação no pleno conhecimento dele. O mistério que Deus se deu a conhecer, irmão, no pleno conhecimento de Deus, tendo iluminado os olhos do vosso coração, para saber de qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, a qual Deus exerceu em Cristo, ao ressuscitá-lo dentre os mortos, e o fazer assentar à sua direita nos lugares celestiais, muito acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E Deus pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o qual o seu corpo, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Não tem como a gente compartilhar todos esses versículos, nosso tempo já se avança. Para que o Deus de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento. Como é que você pode conhecer as profundezas de Deus?
que está no livro de Romanos capítulo 1, versículo 11, Romanos 11, 3, não, Romanos 11, 33 a 36, profundidade das riquezas. Você pode compreender as profundezas de Deus? Profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem deu primeiro a Ele para que seja recompensado? Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. As profundezas de Deus, irmãos, ela é indescritível. Para que o apóstolo Paulo, ele não se contenta, ele diz, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, aí ele diz, o Pai da glória. Porque ele não disse, na nossa mentalidade não podemos dizer, mas o apóstolo poderia dizer, o Pai da glória, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele poderia dizer o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, mas que ele usa a expressão, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Volto a falar com a na semana passada, não estou sendo repetitivo, mas o versículo nos incita a dizer isso. Porque Cristo se tornou homem de tal maneira, irmãos, 100% Deus e 100% homem encarnado, que o seu Pai tornou-se o seu Deus, para que ele pudesse ser o nosso Deus e o nosso Pai. Aí ele diz, o Pai da glória, a fonte da glória. Estevão, no seu grande sermão, no capítulo 7 de Atos, ele abre o seu grande sermão no Sinédrio em Jerusalém da seguinte maneira: o Deus da glória apareceu a Abraão. O Deus, o glorioso Deus, irmãos, revelou-se para nós, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Precisamos do espírito de sabedoria no pleno conhecimento de Deus. Só estando em Deus para conhecermos Deus plenamente. O mistério de Deus, irmãos, só podemos conhecer estando em Deus, por meio de revelação. Porque sem revelação todos nós somos cegos para contemplar aquilo que é de caráter infinito e eterno. Permita-me contar para vocês uma história verídica da história da igreja que aconteceu há uns 300 anos atrás. Havia dois irmãos, dois jovens, um chamado William Pitt e outro William Wilberforce. O William Pitt, ele era uma pessoa não convertida ao Senhor Jesus Cristo, e o William Wilberforce era um servo de Deus, se converteu aos 26 anos. E tanto William Pitt como Wilberforce eram amigos de faculdade. E esse William Wilberforce, ele lendo um livro, A Religião de Deus na Alma do Homem, do autor chamado Philippe Daudier. Então ele se converteu através da leitura desse livro, porque o Espírito Santo iluminou. Ele era um jovem de 26 anos, amigo de faculdade do William Pitt, mas o William Pitt, irmãos, não queria nada com o Evangelho. E esse William Pitt, ao se converter, ele tinha costume de ouvir um pregador, um grande homem de Deus, que pregava, era um homem espiritual que pregava a verdade de Deus de maneira espiritual. Era um homem que conhecia Deus, chamado Robert Cecil. Então, quando o William Wilberforce se converteu, quando ele ouvia esse grande homem de Deus pregar as maravilhas de Deus, era como se fosse o céu para ele. Ele não conseguia se conter. E ele sempre ficava regozijado, parecia que o céu se abria sobre a sua cabeça quando ele ouvia esse grande servo de Deus pregando a palavra de Deus. Então ele se preocupou muito com o destino da alma do seu amigo William Pitt. Ele sempre estava conversando para ele sobre Cristo, sempre estava convidando para ir à igreja ouvir esse grande homem de Deus, mas ele sempre tinha uma desculpa, sempre esfarrapada. De tanto William Wilberforce convidá-lo para ver esse grande homem de Deus, então ele realmente decidiu ir. Então ele ouviu esse homem de Deus pregando as verdades de Deus, pelo Espírito de Deus. E para William Wilberforce, que era um grande servo de Deus, que havia se convertido, era como se fosse o céu para ele ouvir aquele homem expressar as maravilhas de Deus. E ele ficava pensando consigo mesmo, como é que está sendo tocado, o que está sentindo o meu amigo William Pitt. Essa era o anseio do coração de William Wilberforce, que o William Pitt nascesse de novo. Então, quanto mais o William Wilberforce, o convertido amigo de William Pitt, ouvia aquele poderoso homem de Deus pregar as palavras poderosas de Deus, ele cada vez mais ficava impressionado com o que ele estava ouvindo. Então ele se preocupava qual era a reação que seu amigo estava tendo,
Então, quando eles saíram da congregação, o próprio William Pitt chegou e disse para o Wilberforce: sabe, William, eu ouvi atentamente, me esforcei o máximo que pude para ouvir esse homem falar, mas acredite, eu não entendi nada do que ele estava falando. Isso não é triste, irmãos? E o que foi que ele disse? Da parte do intelecto humano, irmão, da capacidade humana, o William Pitt, que não era convertido, era um grande cérebro, era um homem extremamente dotado de grande sabedoria, mas não foi lhe revelada a verdadeira sabedoria. Ele disse: fiz o máximo que pude, acredito com todas as minhas forças, com todo o meu ser, mas eu não consegui compreender o que esse homem estava falando. O William Wilberforce, irmãos, ficou muito triste quando ele ouviu esse relato do seu amigo. Por que aquele homem, para ir àquela pregação espiritual de um homem espiritual, para ele não foi nada? Por quê? Porque ele não recebeu o espírito de sabedoria e de revelação. Quantas vezes nós pregamos o Evangelho, às vezes damos o máximo de nós mesmos para que aquela pessoa conheça o nosso Senhor, e aquela pessoa, irmãos, não dá a mínima para o Evangelho. Por quê? Porque a obra da redenção é uma obra única, exclusiva de Deus. Igual no filme que nós assistimos ontem lá em Castelo Branco, de evangelização. A irmã leu num filme, ela diz o seguinte: que Deus, eu vos tirarei o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Para quê? Para que me tema. Porque o novo nascimento, irmãos, ele é obra única, exclusiva do Espírito Santo. Se não nos soldado o espírito de sabedoria e o espírito de revelação, um pleno conhecimento de Deus, nós não vamos contemplar a beleza de Cristo, porque é um mistério. E o mistério é aquilo que está oculto, e você só pode conhecer quando aquele mistério lhe é revelado. Para conhecer plenamente o mistério de Deus, Cristo, e você, nem eu, irmão, ninguém é capaz de conhecer o mistério de Deus se Deus não revelar. Por isso é que Paulo ora para que o Espírito, para que aqueles santos efésios tenham um espírito de sabedoria, de revelação, de conhecimento. Mas aonde? No pleno conhecimento de Deus. Porque é em Cristo que está todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus. Como lemos na semana passada em Jó 28, versículo 12: onde está a sabedoria? Onde está o lugar do conhecimento? Qual é a resposta no versículo 13? Ela não se acha na terra dos viventes. Por quê? A sabedoria não criada, a sabedoria eterna. Deus é a fonte de toda a sabedoria. Permita repetir novamente a palavra do nosso bendito Senhor. Graça te dou, ó Pai, porque ocultaste essas coisas dos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Deus nos revelou, irmão, porque essa é a sua sabedoria. Muitas vezes nós achamos que todos os nossos parentes vão ser salvos, mas nos enganamos. Porque ninguém pode ir a Cristo se Deus não enviar. E ninguém pode crer em Cristo sem revelação do Espírito Santo. Eu vou finalizar com o que a gente vinha lendo esses dias, com 1 Coríntios capítulo 2. Enquanto vocês acham aí o capítulo 2 de 1 Coríntios, versículo 9, 10 e 11, permita-me ler o capítulo 1, versículo 23 e 24. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, é o versículo que eu estou lendo, irmãos, do capítulo 1, versículo 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Cristo é o poder de Deus. Cristo é a sabedoria de Deus. Sabedoria essa, irmão, que o versículo 6 e 7 diz que nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque lhe faltou revelação. Não podemos conhecer Cristo, que é o mistério de Deus, se ele não se der a conhecer. Precisamos de revelação para conhecermos os tesouros do Evangelho. Porque está todos eles então orados em Cristo, porque Cristo é o mistério de Deus. Para conhecer plenamente o mistério de Deus, Cristo, em que está escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. O que lemos em Isaías 45:3, dar-te-ei
as riquezas encobertas e os tesouros ocultos para quê? Para que me temam. É Deus que nos dá o conhecimento de Cristo, porque é em Cristo que Deus entesourou todas as riquezas da sua graça, do seu amor, da sua compaixão, da sua bondade, da sua ternura. Ninguém pode ser reconciliado com Deus sem Cristo, porque tudo está em Cristo, porque em Cristo é que habita toda a plenitude da divindade. Essa plenitude é o próprio Deus, irmãos, com toda a sua sabedoria, está em Cristo. Versículo 10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito Santo a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Por qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus. Para quê, irmãos? Para que possamos conhecer o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Versículo 10. Ninguém, só o Espírito Santo prescruta, só o Espírito Santo pode nos revelar as profundezas de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo, irmãos, é Deus. É esse Espírito que Paulo está orando para que a igreja receba. Embora você, quando lê, está na inicial maiúscula, porque para mim foi uma grande felicidade dos tradutores, com todo respeito aos irmãos, porque Paulo está orando que você tenha um espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento de Deus. Ali é o Espírito Santo. Ele está orando que a igreja tenha, possua, desfrute desse espírito de sabedoria e revelação, porque só Ele pode nos revelar as profundezas de Deus. Porque aqui o versículo 10 diz que ninguém conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Versículo 11. No começo do versículo diz o seguinte: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. O que é que Paulo está dizendo aqui? Que ninguém conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está. Eu estou aqui falando em nome do Senhor Jesus Cristo, você está me ouvindo. Como eu vou saber se Jailson, Esther, Ângela, Aurélio e os demais irmãos estão concordando comigo? Ninguém sabe as coisas do Espírito do homem. Eu não posso saber se você está concordando ou está concordando comigo ou discordando, se você está aceitando o que eu estou expressando ou não. Por quê? Ninguém conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem. Eu só vou saber se você me chamar e dizer: irmão, eu não concordo com nada do que você falou. Aí eu vou ficar sabendo, mas até então eu não posso ficar sabendo. Porque ninguém conhece o Espírito do homem, senão o Espírito que está no homem. Eu não posso conhecer o que é que você está pensando. Impossível, irmão. Deus, que é o dono, é a fonte da onisciência. Eu só posso conhecer se você chegar para mim e falar. A mesma coisa está aqui dizendo, ó. Igualmente, ninguém conhece as coisas de Deus. Ninguém. Não sei o que estou dizendo, é a palavra. Ninguém pode conhecer a Deus, irmão, se o Espírito Santo, que é Deus, não se revelar. Porque só o Espírito Santo prescruta as coisas de Deus. Foi por isso que eu disse no começo que os próprios anjos, irmãos, irão nela prescrutar o sofrimento que a Cristo havia de vir. O sofrimento que a Cristo havia de vir, a glória que ele seguiria, que era a sua ressurreição, a sua eternização. O assunto é muito prolongado, mas permita-me, irmãos, dizer que só podemos ter conhecimento do Pai, do Filho e do Espírito Santo por revelação. Por isso que muita gente que se diz cristão não acredita na Trindade. E quem não acredita na Trindade não pode ser um cristão. Por isso é que ele não acredita, porque a Trindade, ela é Deus. Quando Deus disse assim no começo da criação: agora façamos o homem, ele usou a expressão no plural. Ele estava falando com o Filho e com o Espírito Santo, porque 3 pessoas, mas uma só divindade. Deus é um e o mesmo. Eu sou o que sou. Não podemos conhecer também a Trindade se a Trindade não se revelar para nós. Então o Evangelho é isso, irmãos. É o Evangelho de Deus acerca de seu Filho. O Evangelho é o mistério de Deus. Paulo disse: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar o Evangelho das riquezas insondáveis de Cristo. Você não pode sondar Cristo, porque Cristo é insondável. Por que Cristo é insondável? Porque Cristo é Deus.
Cristo é Deus. Só Deus pode revelar Deus para você. Só o Espírito Santo pode revelar as profundezas de Deus para você e para mim e para todos os santos, para todos os salvos, irmãos. Porque a palavra diz que é para conhecer com todos os santos, versículo 18 de Efésios 3. Qual é a altura, a largura, o comprimento, a profundidade? Você sozinho, irmão, não vai conhecer Deus. Por isso é que Paulo ora para que os corações de vocês estejam unidos e vinculados em amor, para que vocês, olha a expressão, para que a igreja conheça plenamente o mistério de Deus, Cristo, que já nos foi revelado. Qual a diferença entre Cristo e o Espírito Santo? Quando Jesus disse que ninguém conhece o Pai senão o Filho, a não ser aquele que o Filho revelar. O próprio, acabamos de ler, que ninguém conhece as coisas de Deus senão o Espírito de Deus. Porque Cristo é Deus, o Espírito Santo é Deus. Não há três deuses, irmãos. Apenas um Deus. Deus é um e o mesmo. Mas três pessoas distintas, mas uma só divindade. A Deus seja louvor, honra e glória por tudo aquilo que Ele é. Vamos orar. Senhor, nós te damos graça pela bendita pessoa do Senhor. Que o Senhor possa abrir os olhos de cada um de nós para contemplarmos a beleza do Senhor em seu Filho. Que o Senhor nos ajude a crescer em Ti mesmo, sermos cheios dos tesouros do seu Filho. Não nos permita viver uma vida nanica espiritualmente, Senhor, mas que possamos avançar para o alvo, para o prêmio da soberana vocação do Senhor em seu Filho. E que o Senhor continue enchendo a sua igreja de toda a plenitude do Espírito, e que cada irmão, cada um de nós tenhamos nossos olhos iluminados, para que possamos contemplar a beleza do Senhor, revelada na face de seu Filho. Como disse o apóstolo Paulo, nada desejei saber entre vós, senão Jesus Cristo e esse crucificado, porque Jesus Cristo crucificado é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Que o Senhor nos conduza a conhecer, Senhor, mais e mais a pessoa do Senhor, porque o Senhor é tudo para nós. Tu és a nossa vida, a nossa porção, a nossa herança. Tu és a nossa paz, porque Tu és o príncipe da paz. Seja o louvor e a honra e a glória do Senhor. O Senhor que habita em luz inacessível, Senhor, que habita na eternidade, que ninguém jamais viu, nem é capaz de Te ver. A Ti seja o louvor, a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Que o Senhor vos abençoe, irmãos, plenamente, com todos os tesouros de Cristo.